Seja Deus. Então vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 até o verso 9, nós vamos ler juntos. Estou usando a versão aqui ACF, meio da corrigida fiel, para projetar no telão ali. E louvado seja o Senhor pela palavra dele. Os irmãos, já vi que os irmãos encontraram. Vamos fazer a leitura juntos, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, pois não tinha havido chuva na terra. Somente até o 9. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Somente até aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tua palavra será ministrada agora, Senhor. E eu peço ao Senhor que dai-me graça, Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor, porque eu não tenho poder algum, mas a tua palavra é poderosa, Senhor. E eu peço que a tua palavra vá, produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Dou liberdade ao Espírito Santo de Deus para me usar nesta manhã, Senhor, para que a tua palavra entre aos corações e produza o efeito para o qual o Senhor enviou. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Queridos, nós lemos aqui uma passagem de 1 Reis, uma passagem bastante conhecida. Os irmãos conhecem a história de Elias, o grande profeta do Senhor, que desafiou os profetas de Baal, o profeta do Senhor que clamou, e do céu veio fogo e consumiu o holocausto diante daqueles profetas, dos falsos profetas. E eu gostaria de iniciar chamando a atenção para um outro versículo, que está lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17, e diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias, queridos, ele era um homem como eu e como você, né? A Bíblia afirma isso. Ele era um homem normal, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dores. E Elias foi agraciado por Deus, porque ele era um homem de Deus, um homem dedicado à obra de Deus. E esse é justamente o título dessa ministração: o zelo pela obra do Senhor. Elias era um homem que tinha um zelo enorme pela obra do Senhor. Até então, até essa passagem aqui, Elias era desconhecido. Ninguém sabia quem era esse profeta. Ele já inicia aqui na história, aqui no livro de Reis, aqui já profetizando ao rei Acabe de que não choveria por 3 anos e meio sobre a terra. Então, isso já nos remete ao primeiro ensinamento aqui. Deus, ele pode levantar aquele que hoje é desconhecido para fazer a obra dele. Pode ser que você esteja aqui e você fala: pastor, eu não tenho mais esperança de ser usado por Deus. Mas Deus pode te tirar lá de Tisbé e te transformar num grande profeta de Deus. Então Elias, ele era um homem de Deus porque ele também era um homem de oração. Ele era um homem que ele orava e Deus ouvia a sua oração. Ele era a boca de Deus aqui na terra, ele era a boca de Deus em Israel. E Deus usava de forma maravilhosa. E independente de quem somos, das nossas limitações, Deus pode te usar. Não importa quão falível você é, quão comum você é, quais são as suas dificuldades, Deus pode e vai te usar. Esse é o objetivo de Deus. Deus não te levantou para a obra para que você fosse um comedor de arroz com feijão.
Ele te levantou para a obra, para que você fizesse a obra de Deus. E nós vamos aprender através da vida de Elias, o que nós precisamos ter para ser usados por Deus. De que forma nós podemos fazer isso? Deus precisa apenas de homens e mulheres que busquem a santificação, que busquem a Deus como Elias buscava. Nós clamamos a Deus que possamos ser batizados hoje com o Espírito Santo de Deus, com fogo, para que possamos fazer a obra de Deus. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos, como Elias, a pagar um preço. Nós não estamos dispostos, como Elias, a enfrentar a correnteza, a enfrentar a ira do rei Acabe que pode vir sobre nós. Mas para ser a boca de Deus, você não pode temer. Hoje, queridos, nós vemos várias igrejas, né? Igrejas de Deus, igrejas abençoadas, não estou criticando nenhuma igreja aqui, né? Mas nós vemos pouco disso. Nós vemos poucos homens e poucas mulheres disponíveis a enfrentar o sistema mundano, a pregar contra aquilo que o mundo diz que é certo. Muitas igrejas com muito teatro e pouca unção. Entrevista com o demônio, mas não ajuda o próximo. Será que isso é a vontade de Deus? Muitas igrejas com campanhas de dias para isso, campanhas de dias para conquistar aquilo. E eu te pergunto, o que Elias conquistou? Quantos carros Elias comprou? Quantas mansões no Alphaville Elias tinha? Nenhuma. Jesus Cristo, a mesma coisa. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E a Bíblia nos remete a buscar as coisas do céu, as coisas que são importantes, as coisas de Deus, as coisas que são eternas, onde o ladrão não pode roubar. E nós sabemos que o ladrão, representado aqui na figura de Satanás, ele vem para matar, roubar e nos destruir. E enquanto nós colocarmos as nossas esperanças neste mundo, Satanás, ele tem algum poder neste mundo, ele pode usar os seus enviados para matar, roubar e destruir. E se seu amor estiver aqui e não estiver em Deus, você será destruído. Elias era um homem que toda a esperança estava em Deus. Então o ministério de Elias era a palavra de confronto e não de conforto. Elias, ele viveu numa era de perversão daquilo que era santo, fogo estranho no altar de Deus, atribuição da imaginação humana na obra de Deus. Mas Elias, ele tinha zelo pela obra de Deus. E eu pergunto hoje para você, você tem um zelo pela obra de Deus? O que Deus representa na sua vida? Era uma época que se valorizava mais as bênçãos, porque esse povo, eles adoravam um rei chamado Baal. E o rei Baal era o rei relacionado ao dinheiro, à prosperidade, à fertilidade. Então eles queriam ter grandes colheitas, e o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, eles se juntam ali e pervertem o povo, que era o povo escolhido por Deus, para adorar este rei Baal. E eu pergunto, quem é Baal hoje em dia? Baal é o dinheiro, queridos. O que o dinheiro representa na sua vida? Será que o dinheiro é mais importante do que Deus na sua vida? É para se pensar. Era uma época, e hoje nós vivemos numa época parecida. Hoje tudo que nós aqui não, mas de um modo geral, você vai nas igrejas, as pessoas estão pedindo riqueza e prosperidade para Deus. Mas elas não entendem que a prosperidade de Deus é você não ficar doente, é você ter onde morar, o que comer, o básico, aquilo que você necessita. Mas as pessoas querem muito mais. As pessoas, elas querem se tornar superstars, pastores com helicóptero, com jato, com isso, com aquilo, com carro importado, carro blindado, segurança. Jesus Cristo andava a pé, queridos. Ele andou por toda a região do Oriente Médio a pé. Não tinha onde dormir, não tinha casa, não tinha nada. E por que nós somos diferentes? A mesma coisa Elias, a mesma coisa Eliseu, a mesma coisa João Batista, a mesma coisa os apóstolos, a mesma coisa Paulo. O que nós temos de melhor do que eles? Está na hora de pararmos para fazer a obra do Senhor com zelo.
Nós arrumamos muitas desculpas para não fazer a obra de Deus, mas um dia isso nos será cobrado. As almas que estão indo para o inferno por conta da nossa desídia, da nossa preguiça, do nosso relaxo, será cobrado de nós. E hoje Deus manda essa mensagem: como está o zelo pela minha obra? E muitas vezes, queridos, nós queremos fazer a obra de Deus interessados também. Não, eu quero fazer a obra de Deus porque eu quero ser o superstar, eu quero ser conhecido, eu quero ter muitos likes, eu quero ficar famoso na internet, eu quero ser um pregador internacional. Mas quem tem que brilhar aqui, só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo, queridos. Aonde brilha o sol, nenhuma outra estrela consegue brilhar, e Jesus Cristo é a estrela maior, é o sol, é o nome dele que tem que ser exaltado. E a nação de Israel, ela estava numa situação parecida com a nossa situação dos tempos atuais, de 20, 30 anos para cá, uma crise política. Nós estamos numa crise política, uma crise religiosa, muita perseguição para cima da igreja, muitos falsos profetas, e os irmãos bem sabem que nessa ocasião, o país de Israel estava dividido em duas metades, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, governava o rei Acabe, e no reino do sul, governava o rei Josafá. E é no reino do norte, é nesse cenário, que se encontra o profeta Elias. E o rei Acabe, rei de Israel, até aquele momento, queridos, teve reis piores do que ele, mas até aquele momento ele é o pior rei de Israel. Por quê? Porque ele era um rei idólatra. Ele era o rei do povo escolhido por Deus, mas ele se perverteu, e por influência da sua esposa, ele resolveu adorar um rei chamado Baal. E ele perverteu toda aquela região, toda aquela nação. Ele era um rei religioso de ocasião, porque ele foi influenciado. Ele foi influenciado por outras pessoas. E quantas vezes nós somos influenciados? Olha, não acredita nesse negócio de crente não. Não acredita nesse negócio de Deus não. Você vai para a igreja para levar dinheiro para o pastor. Ah, mas eu estava falando para os irmãos ontem, que já vieram me falar, eu não acredito nesse negócio de inferno, eu não acredito nesse negócio de céu. Você não acredita no inferno, né, irmão? Mas o diabo acredita, ele está lá te esperando. Continua sem acreditar para você ver o que vai acontecer com você. Então ele era um rei influenciado, não se deixe influenciar como Acabe. Ele também era um rei mimado, era o filhinho da mamãe, era mimadinho. A Bíblia relata uma história de que tinha uma vinha próximo ao palácio do rei Acabe. E ele queria fazer uma horta nessa vinha. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote. E disse que ele queria, eu quero, né? Bateu o pezinho lá, eu quero essa horta. E não conseguia. E Nabote não quis liberar a vinha para ele. Resumindo a história, ele foi lá chorar para a esposinha dele lá. E a esposa dele era uma mulher má, pervertida, maldita. E ela foi e mandou matar esse homem. E tomou aquela vinha que pertencia a Nabote para fazer uma horta para ele. Era um rei mimado. E muitas vezes nós somos mimados também. Muitas vezes nós queremos algo de Deus. Deus já falou que não, mas nós fazemos qualquer coisa para conseguir. E também ele era inimigo dos homens de Deus. Ele perseguia os homens de Deus. Aí você diz, pastor, mas que absurdo perseguir o homem de Deus. Como que vai perseguir o Elias? E quantas vezes você já não perseguiu o homem de Deus? Quantas vezes você já não falou, ah, mas eu não gosto da pregação do pastor Rafael, mas eu não gosto daquele outro pregador daquela outra igreja lá, mas aquele lá é ladrão. Tu está perseguindo o homem de Deus igual ele perseguia. Quem disse que você é melhor do que ele? Então nós temos que vigiar, queridos, nós temos que prestar atenção com zelo com a obra de Deus. E se isso não bastasse na vida dele, como eu disse, ele casou com a pior mulher possível para se casar. E pior do que isso, ele ainda por cima, ele era um pau mandado. Ele fazia o que a mulher mandava ele fazer. Aí é difícil, queridos, aí é complicado, né? Aqui no Meu Máximo a gente aprende não ser machista, né? Mas a gente aprende qual que é a nossa posição. Nós temos que governar juntamente com a nossa esposa, né? Não um falar mais do que o outro, né? É uma coparticipação.
Os dois se tornam um e nós temos que governar junto a nossa casa. Mas não, ele casou com ela e ela era mandona, era feiticeira, era vingativa e ela queria acabar com qualquer profeta que não fosse o profeta de estimação dela, Baal. E é nesse contexto que o profeta Elias, o homem de Deus, se levanta, debaixo de todos esses desafios, debaixo de todas essas lutas, Deus levanta alguém desconhecido para enfrentar este rei, poderoso, mas pervertido nos caminhos de Deus. Então, para começar aqui agora entrando na ministração, o nome Elias, ele significa o meu Deus é Yahvé, o meu Deus é Yahvé. Então Deus ele já começa a nos dar uma mensagem através do nome do próprio profeta. Quem é o seu Deus? O seu Deus é Baal, o dinheiro? Ou o seu Deus é Yahvé, o Senhor dos Exércitos? Então ele surge de forma repentina já nesse cenário aqui. E ele declara, não vai chover durante 3 anos e meio segundo a minha palavra. Olha só, ele não falou segundo a palavra de Deus. Por que ele declarou isso, queridos? Porque Elias ele estava tão íntimo de Deus, ele estava tão próximo de Deus, que ele sabia a vontade de Deus. Ele declarou e não choveu sobre 3 anos e meio. E aqui o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, eu gostaria de que vocês refletissem como está a sua intimidade com Deus, como está a sua oração a Deus, quanto tempo devocional você tem dedicado de leitura à Bíblia, de busca a Deus, de oração, para você se tornar próximo de Deus. Você sabe que um homem, uma mulher de oração, faz o inferno tremer, queridos, porque não é você, mas é o Deus da oração, o Deus para o qual você está orando. Houve um episódio no século XVI, de um importante reformador protestante chamado John Knox. John Knox, ele desafiou a rainha da Inglaterra, chamada Mary Stuart, né? E a rainha ali, ela não queria que acontecesse essa reforma na igreja, né? E a reforma é a mesma reforma de Martinho Lutero, que fosse segundo a escritura, né? Somente la scripta. E ela queria que fossem os dogmas da igreja, da qual ela fazia parte, e ela declarou guerra contra esse homem. E essa rainha falou uma frase bastante conhecida, onde ela dizia, eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa junto. Porque quando este homem orava, queridos, fogo do céu descia, as coisas aconteciam, cadeias eram quebradas, pessoas eram libertas. E eu pergunto, quando foi a última vez que você orou e você viu o milagre de Deus? Será que nós temos buscado a Deus de maneira zelosa? Será que nós temos zelado pela obra de Deus? Posteriormente, queridos, por obra das orações deste homem, John Knox, surgiu a primeira igreja presbiteriana na Europa, a primeira igreja presbiteriana na Escócia. Um homem que era temido pelas suas orações, como Elias era temido pelas suas orações. Deus agiu antes de Cristo através da vida de Elias. Deus agiu depois de Cristo através deste exemplo de John Knox. Será que Deus tem poder, e eu creio que tem, de agir agora, em 2024? Eu creio que Deus tem poder de agir. Mas o que está faltando? Homens e mulheres dedicados e zelosos com a obra de Deus. Esse homem era temido, queridos. E eu pergunto a você, você quer ser como este homem? Você quer ser como Elias? Se você quer, nós precisamos buscar a face de Deus mais, queridos, mais e mais. Pastor, mas eu já tenho orado, mas está pouco. Se você está orando e as coisas não estão acontecendo, está pouco, tem que buscar mais a Deus, tem que ser um homem e uma mulher de oração. Pastor, mas eu estou fazendo as coisas e não está adiantando na minha vida. Eu vou te dar um conselho, você quer prevalecer em público? Se você quer prevalecer em público, pastor, eu quero que Deus me dê unção de pregar, unção de orar, e o fogo de Deus desce, e as pessoas se convertem, e as pessoas são curadas, e faz e acontece. Você quer prevalecer em público? Prevaleça em secreto na oração com Deus. Chega no seu quarto, dobra o seu joelho, ora 1, 2, 3 horas, ora quanto tempo precisar, queridos, mas prevaleça em oração. A palavra de Deus fala que quando Pedro estava preso,
pela oração incessante da igreja, ele foi liberto. Um anjo foi, libertou, abriu os portões e ele conseguiu ser liberto. Mas por causa da oração incessante da igreja. Será que você tem orado um dia, 2 dias e não deu certo? Não quero mais. Tem que ser incessante, não pode parar. Pode ser que não aconteça hoje, pode ser que não aconteça amanhã, mas vai acontecer. Um dos objetivos de Deus através da vida de Elias é acabar com a credibilidade dos falsos profetas de Baal. Como os irmãos sabem, Baal era um Deus falso, um Deus da prosperidade, que foi empurrado goela abaixo no povo de Israel. E hoje a mensagem de Deus é a mesma. Nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, um Deus de graça, um Deus de justiça. E muitos outros deuses têm nos apresentado, e você acha que esses outros deuses somente santos e da Umbanda? Não é nada disso. Os deuses que têm nos apresentado agora, queridos, muitas vezes é esse aqui, ó, chama-se celular. Tem gente que está ficando corcunda de ficar assim, ó, no celular. Veja quanto tempo você está dedicando no celular e quanto tempo você está dedicando para Deus. Eu aposto e ganho que você está dedicando mais tempo no celular que para Deus. E se você quer receber o poder que Elias tinha, você tem que ser dedicado na obra de Deus, nas coisas de Deus. E eu pergunto, até quando você vai ficar indeciso? Até quando você vai aceitar aquilo que está sendo imposto pela sociedade na sua vida? Até quando a sociedade vai ditar o que você tem que vestir, o que você tem que comer, o que você tem que assistir? Porque se você deixar, queridos, a sociedade vai dominar a sua vida. Mas Elias não era um homem assim. Elias, ele era um homem tão íntimo de Deus, que a proposta que ele fez aos profetas de Baal, o desafio que ele fez aos profetas de Baal, era algo absurdo. Ele desafiou os profetas a levantar, um sacrifício a Deus. Os profetas levantaram o sacrifício lá, e ele levantou o sacrifício aqui. E ele falou assim: nós vamos clamar, e o Deus que consumir o holocausto é o Deus verdadeiro. E diz a palavra que durante uma grande parte do dia os profetas de Baal se cortavam e rodeavam o holocausto e clamavam, imploravam, e Elias até tirava sarro: seu Deus deve estar dormindo, pode fazer o que vocês quiserem, porque Elias sabia que era um Deus falso. E eles fizeram de tudo, e o holocausto não foi consumido. E pasmem, nós lemos aqui, Elias, ele declarou que não choveria sobre a terra durante 3 anos e meio. Naquela época a água era uma coisa escassa, e Elias pega e pede que sejam jogadas água sobre o holocausto. Você já tentou acender uma madeira molhada? Não pega fogo. Então, para mostrar o poder de Deus, ele manda: pode jogar água, joga uma, joga duas, a ponto que formou uma poça em volta do holocausto. E a palavra diz que Elias orou, e Deus respondeu a oração dele imediatamente. Você quer ter as suas orações respondidas imediatamente? Não seria algo maravilhoso? Mas você tem que ter o mesmo relacionamento que tinha Elias com Deus. Desceu um fogo do céu, consumiu o sacrifício, e até as pedras e a água ao redor foram consumidas, deixando o altar completamente limpo, provando que o Deus de Elias, que é o nosso mesmo Deus, que está aqui e agora, é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo nosso Senhor. E hoje esse Deus, ele te convida a ter um relacionamento maior com Ele. Como está o seu zelo com Deus? A palavra diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Será que quando o culto termina, você, tchau, tipo 11h32, você já está lá no carro, já vai embora, você não quer nem abraçar os irmãos? Eu vou falar para os irmãos, eu tenho prazer, eu gosto de chegar antes para abraçar um por um, e quem eu não abracei hoje, sinta-se abraçado. Isso daí não é populismo, porque eu nem sou candidato a vereador, tá bom? É que eu gosto mesmo de conversar, de abraçar os irmãos, Às vezes eu sou até repreendido: você fica beijando todo mundo? Mas eu gosto de estar no meio dos irmãos ali. E eu gosto de ficar no final do culto também para conversar com os irmãos. Sabe por quê, queridos? Porque é um mandamento de Deus. Deus gosta que nós tenhamos comunhão.
E como é que você quer ser um homem, uma mulher de Deus, se você não quer comunhão nem com seu irmão? Você quer comunhão com Deus, mas você não quer comunhão com o irmão? Para que você quer comunhão com Deus? Como é que Ele vai te usar? Como é que a glória dEle vai se manifestar na sua vida se ninguém te conhece? Só Deus falando. E depois, queridos, dessa batalha de Elias contra os profetas de Baal, diz a palavra que Elias recebeu uma ameaça dessa mulher Jezabel, a mulher do rei Acabe. E ela falou: eu vou fazer conforme você fez com os meus profetas, porque depois de tudo acontecido, Elias ordenou com que matassem os profetas de Baal. E ela jurou Elias de morte. E Elias fugiu e se escondeu numa caverna. E muitas vezes, Deus já te abençoou. Algumas vezes na sua vida, você já viu o milagre acontecer, o fogo descer do céu, e Deus te usou de forma tremenda, mas hoje você não vê mais essas coisas acontecer. Por quê? Será que você não está na caverna da depressão? Nós temos que tomar cuidado para não cair. Nós temos que começar a obra de Deus com zelo e devemos continuar até o fim. A palavra diz que Deus não se agrada daquele que pega no arado e larga e olha para trás. Será que você não está olhando para trás? Ah, mas pastor, mas em 1995 eu tinha a unção de Deus. O que aconteceu? Será que você não está na caverna igual Elias? Na caverna da depressão? O que está acontecendo com você? A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que vigiar. Nós temos que observar os alertas de Deus. Às vezes Deus tem usado irmãos e irmãs através da minha vida, queridos. Já tem muitos irmãos e irmãs que chegam: pastor, olha, aquele dia lá, entendeu? E eu, amém, irmão, vou vigiar, vamos vigiar. Pastor, foi uma bênção, eu também vigio, que eu falo assim: Senhor, não é para mim, é para ti. Eu não tenho graça nenhuma, não é comigo não, é o Senhor que me dá a graça. Então nós temos que vigiar. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Você nunca é tão vulnerável como depois de uma grande vitória. Tem muita gente que fala, foi cantado aqui, né? Logo depois de uma vitória, a depressão, alguma coisa assim, né? Estava no louvor, a gente até ouvia ali, eu ouvia a Deus, eu falei: Deus confirmando a mensagem ali, né? Então você nunca é tão vulnerável como depois de uma grande vitória. E às vezes Deus vai e te usa, e as vitórias que acontecem ontem não são garantia das vitórias que acontecem hoje. Todos os dias nós temos que ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando Cristo lavou os pés do discípulo, e o discípulo Pedro chega a Jesus: você não vai lavar os meus pés? E Jesus diz: se você não deixar lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Para que possamos ter parte com Deus, temos que lavar os nossos pés todos os dias. Seja na palavra, seja na oração, seja buscando a Deus. Nós temos que ser constantes na palavra de Deus. E muitas vezes você acha que constante, né, é aquele gráfico de linha, uma linha reta assim, ó. Mas não, queridos. Tem dia que você está um pouquinho baixo, tem dia que você está um pouquinho mais. Mas o importante é que esse gráfico não faça assim, ó. Que você não morra na fé. Se você está percebendo que você está caindo, ora, peça a ajuda dos irmãos, peça oração, Deus vai te elevar. Se você está subindo, cuidado para não furar o teto lá e, né, e ficar orgulhoso. E Deus vai te usando. Temos que ter constância. Elias foi um guerreiro gigante, né? Foi um guerreiro gigante. Mas, devido à ameaça que ele recebeu depois de uma grande vitória, ele foge e fica deprimido e vai para a caverna da depressão. Isso pode nos mostrar, queridos, que não existe homem grande e mulher grande, senão aquele que é dado o poder de Deus. Deus faz isso na nossa vida. Ele nos dá coisas extraordinárias, que devem ser vistas pelos outros, mas não para o nosso próprio orgulho. Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. E nós devemos ficar atentos às possíveis causas de depressão. Muitas vezes você está aí hoje, eu sei que tem gente aqui hoje, que está com um sorriso no rosto, mas esse sorriso aí, queridos, é só para ninguém perguntar como que você está, porque se eu perguntar como você está, você vai chorar. Tem muita gente que está assim hoje, está como Elias.
Então nós temos que olhar a circunstância e nós temos que olhar para Deus. Eu falei isso aqui na sexta-feira. Não fique olhando para a circunstância, olhe para Deus. Deus, Ele pode te ajudar nessa circunstância. Eu não sei qual a luta que você está passando, mas Deus pode te livrar. Deus pode tirar você da caverna e colocar você para fazer grandes coisas, como Ele fez na vida de Elias. E nós temos uma grande tendência, quando nós estamos tristes, depressivos, decepcionados, a nos afastar das pessoas próximas. Das pessoas próximas, as pessoas que podem te ajudar. A sua mãe, a sua esposa, o seu marido. Você vem lá, né? Como é que você está? Já tomou uma patada já, a pessoa quer ficar isolada, não quer saber. Nós não podemos nos afastar. A solidão não é um bom remédio para você. A solidão não vai te ajudar, queridos, assim como não ajudou Elias. A gente precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas infelizmente a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus, e nós não podemos fazer isso. Faz parte do zelo com a obra de Deus. Quer dizer que você se afastou por conta de um irmão que te lançou uma palavra, lançou algo que não te agradou, e você joga a culpa em Jesus. Que culpa que Jesus tem disso? Ore pela vida dessa pessoa, para ela se converter, para ela não fazer mais isso. Mas não culpe Jesus, Jesus não tem culpa não. Tem gente que tem tanto medo de se decepcionar, queridos, que é sério, eu já vi acontecer isso. A pessoa frequenta 2, 3 igrejas, ela congrega em 2, 3 igrejas, porque ela fala assim, se decepcionar naquela, tem aquela outra. Se decepcionar naquela, tem naquela outra. Cadê a sua confiança em Deus? Cadê a comunhão com os irmãos? Isso é falsidade, irmão. Confia no Senhor e o demais Ele fará na tua vida. O que é isso? Então Elias, ele pensou que ele estava sozinho. Ele se vitimizou, ele falou, sou um pobre coitado, eu estou aqui na caverna, ó vida, ó céus, e Jezabel vai vir me matar. Cheio de compaixão, diz a palavra do Senhor, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. Está lá em Marcos 1,41. Jesus faz a cura de um leproso. Pode ser que você esteja se sentindo um leproso, ninguém quer chegar perto de você. Você está um caco para a sociedade. Mas você pode estar leproso, você pode não estar cheirando bem, você pode estar todo enfaixado, você pode estar numa caverna, mas Jesus grita, vem para fora, Lázaro levanta e vem para fora, porque eu te ressuscito hoje, e Deus vai te tirar desse vale, irmão, Deus vai te levantar. Outro ponto, o esgotamento físico e emocional. Elias estava muito cansado. Ele tinha feito aquele desafio, que ele tinha feito uma longa caminhada nessa fuga, que ele estava cansado, ele estava exausto. E às vezes, queridos, a gente costuma espiritualizar muita coisa, né? Você está lá cansadão, lá que você capinou um lote lá o dia inteiro, lá, aí chega o irmão, não, Deus vai te dar força, Deus vai te dar força, mas você precisa comer, você precisa dormir, você precisa se alimentar. E foi isso que Deus providenciou para Elias. Deus mandou alimento lá na caverna para ele. Deus deu o tempo para ele descansar lá na caverna antes de tirar ele de lá. Deus também vai te dar a oportunidade de você desabafar. Deus vai levantar um irmão, uma irmã. Graças a Deus, queridos, eu tenho alguns irmãos e irmãs aqui, inclusive da família, que eu posso desabafar. Da família e também não da família. Que eu tenho confiança, eu chego, eu falo assim, eu solto tudo de uma vez assim. E eu sei ali que é boca de siri, que vai ali me aconselhar, vai me repreender, e eu vou continuar firme no caminho do Senhor. Procure alguém de confiança, um irmão de confiança, desabafe, mas não seja fofoca. Não, pega um irmão que não vai espalhar também, né, querido? Você vai pegar um irmão lá que você sabe que ele tem facilidade de soltar as coisas, aí não dá, né? Procura um, né, que você sabe que você pode confiar ali, e falar ali, ele vai te aconselhar, um homem ou uma mulher de Deus, né? Então desabafe, descanse, se alimente. Você está cansado, pastor, eu não estou aguentando mais a obra. Não reclama da obra que você está, né? Busca ali restauração, busca a perspectiva do futuro. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, todavia, como está escrito, olho
nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. Se você está pensando em desistir, você vai perder isso aqui, meu irmão. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E você olha a sua vida, pega um álbum de foto lá, pede lá para sua avó, para sua mãe lá um álbum de foto, começa a olhar. Você vai olhar uma foto sua, vai parecer, vai lembrar daquele momento como se fosse ontem. Você fala, nossa, eu tinha esse Black Power lindo aqui, como que eu estou quase careca já, meu Deus do céu. O tempo passa muito rápido. Aí você vê um menininho da igreja lá, né? Nossa, eu lembro de você, eu peguei você no colo. Aí o menininho está igual a Emerson, assim. Você fala, meu Deus do céu, o tempo passa rápido demais. Nosso tempo aqui é limitado, queridos. Mas um dia teremos um tempo na eternidade junto com Jesus, onde inclusive está o profeta Elias, nós vamos conhecê-lo, para a glória de Deus. Então Elias, queridos, ele passou por um processo complicado, ele passou pelo deserto, né? Mas Elias, em momento nenhum, queridos, ele reclamou do trabalho que Deus deu para ele, né? E eu quero ressaltar aqui que Deus, primeiro, Ele trabalha em nós, antes de trabalhar em nós, através de nós. Elias, ele estava lá deprimido, por causa do medo, por causa da ameaça que ele recebeu. E Deus, ele resolve tirar esse profeta do palco e levar esse profeta para o deserto, para a solidão, para tratar com ele. Às vezes o deserto que você está passando não é algo ruim. Deus, ele te separou, ele te preservou ali no momento de solidão para te desmamar do mundo, para tirar os seus pensamentos das coisas do mundo, para te mostrar que é mais importante servir a Deus do que ser importante no mundo. No deserto a gente aprende a confiar mais no abençoador do que na bênção. Quando você está cercado de bênção, quando você está cercado de dinheiro, quando você está cercado de amigos, você parece invencível, você fala, eu não preciso de Deus. Mas quando você está no deserto, que a sua única opção é confiar em Deus, meu irmão, aí você sabe quem é Deus, e você pode contar com Ele, que Ele vai te ajudar. Conte com Deus. Então, Deus veio até Elias na caverna. Olha o cuidado de Deus. Deus foi até a caverna onde Elias estava. Eu não vou contar tudo aqui por questão de tempo. Você sabe que veio um forte vento, e veio fogo, e veio tudo mais, e veio a brisa, e veio a voz de Deus, e Deus pergunta para ele lá em 1 Reis 19:9, o que você está fazendo aqui, Elias? E eu pergunto para vocês esta manhã, o que você está fazendo aqui, Elias? Sai dessa caverna, Elias. Essa pergunta revela uma preocupação de Deus com Elias. Deus, ele se preocupa com o seu emocional. Você está chateado, você está magoado, você está triste, Deus se preocupa com você sim, meu irmão. Ele que mandou te fazer essa pergunta hoje. O que você está fazendo aqui nessa caverna? Sai dessa caverna, se anima, se alimenta, eu vou te usar muito mais ainda. Então Elias, ameaçado, ele foge para a caverna, e Deus pergunta para Elias, e Elias, com a sua própria boca, ele responde a real causa, por que ele fugiu para aquela caverna. A gente imagina que era somente o medo, mas tinha um pouco de vaidade aí também. Olha o que ele responde, 1 Reis 19:10, e ele diz, tenho sido muito zeloso pela obra do Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os altares e mataram os profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para tirarem. Ele deixou a vaidade entrar um pouco no coração dele, porque ele falou, só fiquei eu, só eu fui zeloso com a palavra de Deus. Isso nos remete a algo, queridos, que depois Deus responde para ele, o Senhor ainda fala assim, ainda restaram mais de 7.000 que não se dobraram a Baal. Se você não quer ser zeloso com a minha obra, tem mais 7.000 lá que é zeloso com a minha obra, eu posso levantá-los. E muitas vezes nós deixamos o orgulho bater. Eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada, porque sem mim não anda. Sem mim o louvor não anda, Dani. Se não for eu aqui, ó, não tem louvor. Deus levanta mais 7.000 no seu lugar, tá, queridos?
Mas Deus entende a situação de Elias, Deus se compadece com Elias e Deus comissiona ele para uma outra obra. Deus levanta ele para ir na casa da mulher lá de Serepta. Então Elias, ele entende o propósito de Deus na vida dele, ele obedeceu, ele confiou na voz de Deus, ele confiou numa circunstância desconhecida. E quantas vezes nós ficamos ansiosos com as coisas dessa terra? A palavra diz que Elias foi alimentado por corvos, né? Por corvos. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Se você não sabe sobre o corvo, sobre o animal, o corvo, sobre o pássaro, o corvo, ele é um animal traíra, ele é um animal que não presta. Diz a palavra que em Gênesis 8:7, que Noé soltou um corvo e ele fugiu e não voltou mais. Então não dá para confiar no corvo, né? Ele foge e não volta mais. Mas Deus usou um animal que não era confiável para sustentar o profeta de Deus, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode pegar aquele que parece que não é, para tornar o que é. Deus pode pegar aquela situação que parece improvável, para transformar numa situação provável na sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus vê as coisas que nós não vemos. Deus ama mais do que nós podemos imaginar. Por isso que às vezes Deus te isolou, Deus te tirou e te colocou um pouquinho no deserto, para você enxergar de longe aquilo que está acontecendo. Mas o deserto não é um lugar para você morar. Deserto é um lugar para você passar uma parte do tempo e reconhecer que você não é nada, que você depende inteiramente da graça de Deus, de que sem Deus nada podemos fazer, tudo é debaixo da graça de Deus. Nós temos que ter a coragem de Elias para seguir a orientação do Senhor. E olha o que o Senhor ordena para ele, lá em 1 Reis 17:9, levanta-te e vai para Serepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Querido, que ordem estranha de obedecer. Vai na casa de uma mulher viúva, que ela vai te sustentar. Como é que naquela época uma mulher viúva poderia sustentar o Elias? Mas o Elias obedece, Elias vai na casa dessa mulher. E dali para frente, daquele momento que ele resolve obedecer aquela ordem de Deus, aquela ordem improvável de Deus, acontece uma sucessão de acertos na vida dele. O profeta confiou, a viúva confiou no que Deus mandou fazer e o milagre aconteceu. O profeta chega na casa da viúva, ele pede água e pede alimento, e ela é relutante, claro, né? Se põe no lugar dela, você está para morrer de fome, chega alguém e fala, Deus mandou você me alimentar, mas ela acreditou. E a palavra diz, 1 Reis 17:12, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês que aqui apanhei 2 cavacos, e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Aquela mulher não tinha recurso, mas onde Deus ordena o recurso multiplica. Mas ela resolve crer na palavra do profeta de Deus. E Deus tem mandado muitos profetas com muitas mensagens a você. E eu pergunto, você tem crido na palavra dos profetas de Deus? Ou você é seletivo? Esse eu gosto, eu quero. Aquele falou sobre inferno, é do diabo. Esse aqui falou de bênção, é de Deus. Você tem sido seletivo ou você tem crido na palavra do profeta de Deus? E olha só, ela resolve confiar. Ela creu e ela diz... E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de Deus, que ele falava pelo ministério de Elias. Se você é uma pessoa ligada a Deus, íntima de Deus, a palavra que Deus manda através de você tem poder, ela se cumpre. Imaginemos, queridos, o que teria acontecido na vida dessa mulher se ela tivesse simplesmente dispensado o profeta, se ela tivesse falado isso e falado, olha, vai embora, eu não quero saber de você. Ela não teria experimentado o milagre. E às vezes, Deus pede para você aquilo que você tem pouco, e eu não estou falando de dinheiro.
Hoje a gente tem muito menos tempo do que dinheiro. Às vezes Deus está te pedindo um pouquinho de tempo, sabe? Nosso pastor, ele está passando ali todo dia um vídeo, né? No grupo da comunidade ali, sobre a isca de Satanás. O vídeo não demora muito tempo, mas você não dá nem bola, você não vê. Ali é a palavra de Deus, ali é o profeta mandando a palavra de Deus até você, mas você não dá bola. Mas você fica lá horas e horas nos rios lá, horas e horas batendo foto, fazendo biquinho, aí sim, aí você tem tempo. Será que você não está fazendo o contrário do que essa mulher fez? Você está rejeitando a palavra de Deus e aceitando as coisas do mundo? Você está aceitando o pouco de farinha e o pouco de azeite que você tem para comer e em seguida morrer? E você não está confiando na palavra de Deus? E esse ato de fé, queridos, ele impressiona Deus. Quantas vezes, quantas citações na Bíblia nós não vemos? O centurião de Cafarnaum, quando Jesus elogia, ele fala, não vi tamanha fé em Israel. Quando o centurião fala para ele, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E o servo dele foi salvo com uma ordem de Jesus. Ele creu na palavra de Jesus. E às vezes você não está pegando aquilo que Deus está te mandando hoje. Da mesma forma, Deus se alegrou com a fé desta mulher. Ela falou, é um profeta de Deus, eu vou fazer conforme ele está dizendo. E não faltou alimento na sua casa. E continuando, queridos, aquilo que parecia difícil para Elias, pode ser que Elias pensou assim, agora eu voltei, agora eu estou com tudo, agora não pode piorar, daqui para melhor. O que parecia que não poderia piorar, piorou. A palavra diz que o filho da viúva morre, o menino adoece, 1 Reis 17:17. A mulher diz assim para o profeta de Deus, diz que o menino adoece, e ela chega com o menino nos braços, e diz assim para o profeta, que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste tu a mim, trazeres à memória a minha iniquidade, e matares o meu filho. O menino morre, e a mulher coloca a culpa em Elias. E eu pergunto, a aplicação disso, você já foi acusado por algo que você não fez? Algumas vezes sim, né, queridos? Às vezes a vida, ela nos prega essa peça. Mas vamos aprender com o profeta. Em momento nenhum o profeta se defende. Muito pelo contrário, o profeta fala para ela, mulher, transfere para mim a sua dor. E ela passa o menino para os braços dele. Tem pessoa que perde tempo demais transferindo culpa. Adão, quando ele foi convencido por Eva a comer do fruto do qual Deus havia ordenado não comer, ele fala, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E quando Deus chega em Eva, foi a serpente. A serpente se lascou, né? Não tinha mais quem culpar. E muitas vezes nós fazemos isso, mas não sou eu, é a minha mulher, mas não sou eu, é o pastor, eu vou sair da igreja por causa do pastor. Não, você vai sair por causa de você mesmo, coração duro. Para de transferir culpa para as pessoas. Elias não transferiu, ele pegou a dor da mulher, ele orou por aquele menino. Se nós quisermos, queridos, nesta geração, ver meninos ressuscitando, nós precisamos falar mais de Deus do que de nós mesmos. Nós precisamos pensar mais nas coisas de Deus do que perder tempo nos defendendo das acusações. Nós perdemos muito tempo querendo justificar aquilo que não precisa ser justificado, porque quem nos justifica é Deus. E muitas vezes as pessoas te acusam, jogam uma seta maligna na sua vida, e você fica preocupado, mas o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Deixa que é Deus que te defende, você sabe da sua vida, você sabe que você é reto, você sabe que você é homem e mulher de Deus. Não perca tempo se defendendo, Deus é quem te justifica. E a palavra diz que mais uma vez, o homem de Deus, o homem íntimo de Deus, ele ora, e aquele menino ressuscita, e ele devolve aos braços da sua mãe. Elias faz um milagre tremendo, novamente, através da oração, através do poder de Deus. Mas uma coisa interessante é isso que eu quero lhes falar, ele não capitaliza aquilo, ele não pega aquilo para ele e faz um discurso de autoelogio, né? De acordo com o poder de Deus que foi investido em mim, eu tenho o poder de ressuscitar. Não, ele pega o menino, ele ora, Deus ressuscita o menino, e ele entrega nos braços da mãe dele.
Isso prova que Elias era um homem comum, e ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era um homem de Deus. Ele não queria autoelogio, ele não queria glória nenhuma para ele, porque toda a glória pertence a Deus, e a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória de Deus. Então, se nós quisermos ver mortos espirituais ressuscitando, nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus, agir na certeza de que Deus está fazendo as coisas acontecer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. Se nós tivermos fé, queridos, as coisas vão acontecer. E quando nós deixamos de nos preocupar com nós mesmos, e nos preocupamos com o nosso próximo, Deus honra a nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Serepta, e ele foi aqui ter com a viúva de Serepta. Serepta quer dizer fornalha. E depois da grande fornalha na vida de Elias, depois de passar pela fornalha, vem um grande reconhecimento da parte de Deus. Eu não sei se você está na caverna, eu não sei se você está no deserto, e eu não sei se você está na fornalha, mas quando tudo isso passar, virá o reconhecimento dos céus na sua vida. E a mulher declara: agora eu sei que és homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Deus honra ele na boca da mesma mulher que reclamou. Aquele que te acusa, um dia vai louvar a Deus pela sua vida. Uma coisa, queridos, é você proferir a palavra de Deus, e outra coisa é você ser a boca de Deus. Muitas vezes a vida de quem prega fala mais do que as palavras. Ontem nós estávamos conversando, né? O irmão Valmir ali dando testemunho, outro irmão dando testemunho também, e a gente estava falando justamente disso. Às vezes você não precisa falar uma palavra, às vezes a pessoa olha para a sua vida, como olha para mim e fala: eu não acredito que é o mesmo Rafael de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, não é a mesma pessoa. Olha o que Deus fez na vida dele, assim como na sua, como de outras pessoas. O próprio testemunho é a nossa vida, e Elias levava um testemunho impecável diante de Deus. O maior obstáculo da obra de Deus são os obreiros. E eu pergunto, que testemunho nós temos dado da nossa vida? Será que quando nós saímos daquela porta para fora nós somos outra pessoa? Ou será que nós continuamos a mesma pessoa que aqui estamos? Era isso que deveria acontecer. Então, Elias no Monte Carmelo, ele tem um confronto espiritual. E Elias, diz a palavra, que ele espera por 3 anos para se preparar por esse momento. Você lembra que eu falei do desafio com os profetas de Baal? E antes disso ele havia declarado que não choveria sobre a terra por 3 anos e meio. Então ele se preparou para esse desafio, para ser usado por um momento por Deus. E eu pergunto, como é que você está se preparando? Pode ser que a sua vida inteira Deus vai te usar uma vez, mas dessa vez, queridos, vai ser um tiro certeiro. Deus, através da sua vida, vai converter muitas e milhares de vidas. E como você está se preparando para isso? Nós precisamos de pessoas que simplesmente obedecem a palavra de Deus. Deus manda no universo inteiro. Deus manda no sol, no vento, no mar, nos animais, na mula, no verme, nos demônios, nos anjos. Mas você é o ser que não quer obedecer a Deus. Não pode ser assim, queridos. Nós temos que obedecer a Deus para poder ser usado por Ele, para receber aquilo que Ele tem para a nossa vida. E a palavra diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus manda Elias aparecer, ele aparece. Quando Deus manda Elias sair de cena, ele sai de cena. Deus manda Elias ir para Serepta, que é a fornalha, ele vai para a fornalha. Deus manda ele reaparecer, ele reaparece. E será que assim nós somos? Será que se Deus ficar ordenando as coisas para você, você vai fazer conforme a vontade de Deus? Será que nós temos levado uma vida santa? Será que nós somos um exemplo de vida santa, de testemunho na casa de Deus ou fora da casa de Deus? Vamos vigiar o nosso testemunho.
O melhor de Deus ainda está para acontecer na sua vida, queridos. Não é aqui. Aqui Deus vai te sustentar, mas o melhor ainda vai acontecer. E aquele homem de Deus, que sofreu, que foi perseguido, ele desejou morrer. Diz a palavra que Elias clamou pela morte, ele queria morrer, porque ele já não suportava mais aquela situação. E muitas vezes alguns de nós está assim, clamando ao Senhor: Jesus, volta logo, ou Jesus, me leva logo, que eu não estou mais suportando. Ele queria morrer, mas ele não experimentou sequer a morte. Deus, ele honra o profeta de Deus, ele honra o homem e a mulher de Deus, queridos. Talvez você está desejando a morte, mas Deus tem muito mais para você ainda. Aprenda a conviver com os altos e baixos. Quando Elias estava na corte de Acabe, ele foi mensageiro de Deus. Quando ele estava em Querite, ele foi quebrantado por Deus. Quando ele estava no Monte Carmelo, ele foi usado como boca e poder de Deus naquele lugar. Quando ele estava na caverna, ele foi restaurado por Deus. E no Jordão, ele foi arrebatado por Deus. E Elias, ele foi levado ao céu, ele foi arrebatado como um símbolo da igreja. E eu digo a vocês que aqui estão hoje, todos nós, por ocasião da vinda de Jesus Cristo, um dia seremos arrebatados. Assim como Elias foi arrebatado, a igreja será arrebatada. Alguns de nós vão se encontrar antes com Deus, mas aqueles que permanecerem firmes até a vinda de Jesus, seremos arrebatados como Elias. Mas o que Deus pede para nós é que permanecemos firmes, perseverantes na palavra de Deus, mantendo o relacionamento íntegro com Deus. E o desafio de Deus para a sua vida é feito agora. Deus te pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? 2 Reis, capítulo 2, verso 14 diz: tomou o manto de Elias que caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e dividiram ela de um lado ao outro, e Eliseu passou. A mesma unção que estava sobre Elias, ela passou para Eliseu, e de Eliseu ela foi passando para os profetas, e a igreja, por ocasião do Pentecostes, recebeu o Espírito Santo de Deus, e a igreja tem o mesmo poder de Deus que estava sobre os profetas, mas que nós, para que possamos receber este poder, e esse poder possa ser evidente em nossa vida, nós temos que ter um relacionamento impecável com Deus. A Bíblia diz que todos somos pecadores, queridos, e isso não é mentira, mas nós não podemos ser pecadores praticantes, nós temos que ser pecadores arrependidos. Abandona o seu pecado de estimação, para hoje com esse pecado, leve uma vida junto com Deus, e Deus vai te usar, eu tenho certeza, porque a palavra diz que Ele é o Deus, o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder que estava lá nos profetas do passado, está aqui, e está agora no Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para vocês, onde estão os Elias de Deus? Eles estão aqui hoje, eles estão aqui no nosso meio. Deus está pronto para levantar os Elias da era atual, mas você tem que aceitar ser lapidado por Deus. E a lapidação nem sempre é agradável, queridos. Às vezes dói, às vezes você vai para a caverna da depressão, às vezes você vai para o deserto, e às vezes você vai para a fornalha. Mas quando você sair, a recompensa vem de Deus. Então, eu quero finalizar dizendo para você: procure levar uma vida santa, procure levar uma vida de oração, procure buscar mais a Deus do que as coisas do mundo, e o demais Deus fará na sua vida. Então, queridos, eu queria profetizar para você, através de uma oração agora, essas coisas na sua vida. Que ele fique de pé, enquanto a equipe de louvor vai se posicionando. Nós vamos orar, vamos louvar, e nós já vamos encerrar, porque já chegamos no tempo aqui. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, da qual foi ministrada esta manhã, Senhor. Eu espero, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, tenha produzido efeito, pelo qual o Senhor enviou a cada coração, cada um de uma forma, Senhor, nos trazendo arrependimento, Senhor, nos trazendo, Senhor, de volta, Senhor, aos Teus caminhos, Pai.
Aqueles, Pai, que reconheceram, Pai, que o Senhor, Pai, possa usá-los tremendamente. Derrama sobre nós, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia, todos os dias da nossa vida, Senhor. E eu posso dizer, Senhor, juntamente com os meus irmãos, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor, que nós queremos sim, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nós, e nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, envia-me a mim, meu Deus, que o Senhor possa usar a vida de cada um de nós, para o louvor da glória de Cristo, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você aplaude o Senhor, louvado seja Deus.